Legal. Vamos falar um pouco de adultos? As dúvidas que os adultos tiram comigo. Natação emagrece? Então, se a gente falar, toda atividade física emagrece. Então, como que eu vou emagrecer? Uma balança. Eu tenho que gastar mais do que eu consumo. Como que eu vou gastar? Atividade física é uma delas. Então, qualquer atividade que eu fizer vai emagrecer. Atividade aeróbica, mais ainda. A natação é uma atividade aeróbica e dentro da água. A água ela tem 4 vezes mais resistência que o ar. Então, eu tenho um gasto calórico maior. É mais difícil se locomover na água do que se locomover fora da água, no meio terrestre. Então, eu vou conseguir emagrecer. Só que a dificuldade é o quê? Que a pessoa que vai procurar natação para emagrecer, ela já está ou com sobrepeso ou com obesidade. Aí eu preciso ir para natação de shorts, de sunga, aí eu vou ter vergonha. Aí a pessoa não vai querer ir para natação porque vai se expor. Aí ela prefere uma hidroginástica, que ela só fica com o pescoço para fora. Só que aí tem um problema, do vestiário até a piscina. Às vezes a pessoa tem vergonha. Então é difícil porque a gente espera a pessoa chegar naquele sobrepeso. E então isso que não pode. Então a gente tem que começar a evitar. Se a gente conseguir pegar e conseguir conscientizar a população, porque 47% da população é sedentária. Então eu preciso levar esse público para natação antes, fazer essa prevenção. Nossa, acho que mais que isso é sedentário, né? Os estudos mostram 47%. Só que quem é o papel de mostrar isso? Profissional de educação física. Então, o sedentarismo ele tem um custo anual mundial de 54 bilhões de dólares. Então, olha o gasto que eu tenho se eu atuasse com a prevenção. Então, eu preciso ter isso porque desses gastos, 57% é do serviço público. Então, são os impostos que a gente paga, a gente está gastando com isso. Se a gente fizesse as pessoas mais ativas, a gente ia ter uma economia de 310 milhões na promoção da saúde, 310 milhões de dólares. E a gente ia reduzir 5% da carga de doença, só promovendo, deixando as pessoas mais ativas. E a redução de medicamento ia ser em 45%. Só de a gente reduzir o sedentarismo no Brasil. E a gente ia reduzir, mostra os estudos, de 4 a 5 milhões de mortes por ano se a gente fosse uma população ativa. Então, são 13% de mortes por ano pelo sedentarismo. Então, se a gente conseguir fazer isso, só que aí é uma área médica que tem que se conscientizar. É o profissional de educação física, é o nutricionista, é o médico, é todo mundo. Então, a gente tem que conscientizar a população. A importância dele fazer atividade física. Só que aí, se a gente for, quem é o maior percussor e o maior que tem que também ajudar a gente nessa promoção? São os médicos. Então, na hora que alguém vai numa consulta e falar, tô com alguma dor, tô não sei o quê. Não, você vai ter analgésico, vai ter anti-inflamatório e atividade física 3 vezes por semana. Ah, agora vai aqui na sala ao lado que o profissional de educação física está aqui, ele vai te orientar melhor que atividade você tem que fazer. Então, já tinha que ter esse caminho. O médico já encaminhar para o profissional de educação física. E a gente ter esse movimento de conscientização. Só que tem um estudo, eu tenho uma parceria que chama Médicos Atletas, que eles promovem a atividade física como meio de prevenção, até de recuperação de muitas doenças. E eles trazem alguns estudos, a Michelle Wada é a que criou esse movimento, então ainda tem estudos escassos sobre isso, né? Mas alguns poucos estudos que falam que 80% dos médicos, eles nem falam de atividade física durante a consulta. Então, a Letícia vai numa consulta e não fala, você faz atividade física? Quantas vezes por semana? Nem anamnese. Então, não é nem citado a atividade física. E 75% dos médicos sentem segurança em falar de atividade física porque eles desconhecem da atividade física. Porque, às vezes, o médico nem pratica atividade física, ele não estudou atividade física, então ele não vai recomendar atividade física. Ele tem segurança, porque ele não sabe também qual que é o profissional bom, qual que não, ele não conhece. Então, é o nosso papel ir lá... vai naquilo que a gente falou, né? Vai no repeteco de fazer hidro ou pilates, não falando mal das duas modalidades, mas tem tantas outras coisas que a pessoa pode fazer, né? Sim, então, ainda são estudos escassos, varia de região para região, mas é bom esses estudos para mostrar onde a gente está pecando e onde a gente tem que melhorar e onde a gente tem que focar. Então, é o nosso papel de profissional de educação física ir lá e entrar dentro dos congressos de medicina e conversar com esses médicos. Os médicos vêm para os nossos congressos e a gente ter essa troca. Porque o maior percursor, tem estudos que falam que o maior percursor é o médico. Então, minha mãe mesmo, eu passei 3 anos tentando convencer minha mãe para atividade física. Foi uma batalha, ela foi. Aí veio a pandemia e ela parou. E aí eu comecei de novo, 2, 3 anos tentando convencer. O dia que ela foi no médico, que minha mãe
teve câncer, e ela chegou no médico e falou, não, agora você tem que fazer atividade física, senão você não vai aguentar a quimioterapia. No dia seguinte, ela estava fazendo atividade física. Eu fiquei 3 anos. O médico, em 10 minutos, convenceu minha mãe. Sim. Só de falar que ela tinha que fazer atividade física. Então, se ele receitar atividade física, a gente vai mudar esses quadros. Então, imagina, de fazer uma redução de 45% de medicação. E tem que ter mais acesso também, né, Renato? Porque eu vejo pessoas que o médico falou até para fazer e a pessoa não sabe nem onde começar. Tô falando de uma população bem carente mesmo, que precisaria de uma orientação maior. Não é só andar na rua, nem nada. Tipo, precisaria fazer uma atividade física com o professor e tudo mais. Então, aí, que eu falo, é a junção. Aí, esse médico já passar para esse profissional. Então, ter o profissional, eu tô na UBS da prefeitura, tem que ter o profissional. Isso vai ser lindo, né? Então, a Michele, desse projeto Médicos Atletas, eu tô nessa parceria, a gente tá querendo trazer isso pro Brasil. Isso já existe no Canadá. E essa é a ideia, a gente ter essa junção das modalidades. Então, a gente tem que ser contratado pela prefeitura, a gente tem que estar sendo contratado, a gente tem que estar lá junto com o médico, no consultório, recomendando, orientando, estando junto, fazendo projetos sociais. Isso tem que ter, porque olha a economia que a gente vai ter isso no Brasil, em medicação, em mortes, em tanto tratamento, ao plano de saúde, quanto gasto não tem aí. A pessoa tem um ataque cardíaco aí, um AVC, cirurgias aí com gastos enormes aí para a área da saúde. Quanto não é se eu atuasse na prevenção, né? Você está falando e eu tô pensando, né? Você falou muito desses métodos com ajuda pública, né? Pensando privadamente como é que isso poderia funcionar também. Porque você tem hoje academias low cost, né? Que é um valor acessível acho que para a maioria da população, né? Aquela academia amarela custa quanto? 69? Não, agora 79? já tá nos 89. É que eu tô falando, por exemplo, a Conceição que trabalha em casa, ela não ia poder pagar. Ela tá indo num lugar público mesmo, ela não ia pagar isso. Mas, tipo, 89? Não ia. Tudo bem, não, concordo, mas acho que de uma forma geral, isso também tem que vir privadamente, sabe? Alguém tem que imaginar que isso vá dar dinheiro, além dos benefícios específicos, talvez possa ser alguma situação público-privado, sabe? Como alguns lugares. Acho que ficar dependendo do Estado para fazer as coisas, esperar que a prefeitura contrate, tralá, acho que isso aí não vai acontecer nunca. Mas a gente tem empresas grandes aí, tem o Sesc, o SESI, São legais. ACM, que são acessíveis. Sim. A gente tem esses projetos, né? Ou algum empresário fazer projetos sociais, né? Que dá para bater no imposto de renda, né? Ele investe nisso, em vez de pagar para o imposto de renda, que a gente não sabe nem para onde vai o dinheiro, a gente abate isso no imposto de renda e faz projeto social. Então, é que o brasileiro não tem essa cultura, né? De patrocinar, de apoiar, que nem esse projeto que a gente tem deficiente, se a gente tivesse o apoio, em vez de ele pagar ali o 25%, 27% para o governo ali no imposto de renda em abril, a gente paga ali para um projeto social, salvando vidas, e você ainda consegue promover isso. Então, isso é verdade. Essa é uma forma bem eficiente, né? Abatendo alguns tipos de impostos e fazendo assim. Eu tenho alguns projetos no Sesc, né? Então, vou dar aula no Sesc, entro no Sesc, são super acessíveis os valores, né? Você vai pagar lá, são irrisórios os valores que você paga dentro do Sesc ali, né? São projetos ali muito bons. Isso é legal, ali. isso é um esquema que funciona legal mesmo, assim. E tem professor muito bom. Super. Muito bom. Eu já prestei 3 provas no Sesc e não consigo passar no Sesc. Lá, eu lembro quando eu fazia estágio na facu, era um dos mais disputados, assim. E então, pagava são bem. Ótimos profissionais dentro do Sesc, né? Eu fui no simpósio na USP de Ribeirão e uma professora do Sesc, a Gabi, até deve estar assistindo a gente aí, e foi sensacional. Eu estou trazendo um professor de Portugal para dar aula de hidro, um curso dia 9 de outubro, que para mim era inovador. Ele faz trabalho de força com a terceira idade dentro da água, que é um pouco de mito, né? Na terceira idade vai se lesionar. Não, ele faz trabalho de força ali, trabalho de crossfit dentro da água com a terceira idade, é doideira. E eu fui nesse simpósio e o Sesc já faz isso. Eu falei, caramba, velho, tô trazendo cara, tô gastando hotel, aéreo, puta os grana. caras já fazem aqui. E a Gabi é do Sesc Pinheiros, aqui do meu lado. Ontem eu fui jantar ali no Sesc, encontrei com ela, não acreditava. Falei, tô gastando uma bala e a pessoa do meu lado aqui já fazia. Eu não sabia. Agora eu sei. Mas então, eles têm um trabalho de ponta ali dentro do Sesc, né? Então, é muito bom, assim.